Em 2027 vamos receber God of War Laufey, o novo jogo da franquia God of War. Uma das franquias de videogame favoritas desse que vos fala. Porém, o problema não é esse, o problema são os rumores que indicam que o próximo jogo da franquia com Kratos se passará no Egito. E sinceramente eu acho que o caminho que a franquia tá tomando é muito perigoso. O próximo grande vilão não deveria ser Anubis, Ra, nem Sete. O próximo vilão deveria ser Atreus. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Então, sem enrolação, eu sou o Sony, bem-vindo ao meu Devaneio Geek. Primeiro ponto. A tragédia grega nunca terminou. Se tem uma coisa que God of War sempre foi uma história sobre pais e filhos. E eu nem tô falando só da saga nórdica. Eu tô falando da franquia inteira. O Titã Cronos destruiu a própria família, Zeus matou Cronos e Kratos matou Zeus. A história de God of War inteira foi construída em cima desse ciclo. Pais contra filhos, filhos contra pais. E é aí que entra a peça central dessa história. Atreus, ou eu deveria dizer Loki. Os jogos God of War 4 e God of War Ragnarok dedicaram um tempo substancial ao desenvolvimento do Atreus. E em vários momentos eles flertaram com a ideia de que Atreus poderia vir a se tornar o que Kratos mais temia. Um deus arrogante. Eu tenho até uma teoria que Kratos decidiu não contar a Atreus sua origem divina porque ele tinha medo que Atreus se transformasse naquilo que ele mais temia. Após descobrir sua origem, em vários momentos Atreus demonstrou uma superioridade. A ideia de que por ser especial ele podia decidir até o destino dos outros. E o mais interessante é que o jogo deixou isso na nossa cara o tempo todo. Ainda teve aquele final do God of War 4 onde a gente descobre que Atreus não é Atreus, ele é Loki. Simplesmente um dos personagens mais importantes da mitologia negra e conhecido pelo seu lado vilanesco. Então pra mim parece muito estranho que depois de 2 jogos inteiros desenvolvendo essa relação entre pai e filho, eles simplesmente abandonam esse plot para ir pro Egito. O grande conflito da saga nórdica não tinha que ser Kratos versus Odin, tinha que ser Kratos versus Atreus. Goddamn right. Ponto 2. Como eu faria. A melhor parte dessa ideia não é nem o Atreus como vilão, é o como isso aconteceria. Se a gente lembrar bem, no final do Ragnarok, Atreus parte sozinho em busca de reencontrar todo o seu povo gigante que sobreviveu. E aqui eu acho que existe uma história brilhante escondida. E muito mais interessante que simplesmente mandar Kratos pro Egito. Embarca nesse devaneio comigo. Depois de um time skip de 10, 15 anos, Atreus finalmente encontra o sobrevivente do seu povo. Só que vamos relembrar comigo, os gigantes não desapareceram, eles foram perseguidos, caçados e exterminados por Odin. Ou seja, esse povo que sobreviveu guarda um rancor enorme dos outros deuses. Quando Loki chega até eles, eles entendem aquilo como uma promessa de um salvador, a pessoa que vai liderar os gigantes para dominar todos os 9 reinos em busca de vingança. E conhecendo o Atreus dos jogos, ele vai aceitar esse papel de salvador e mais ainda, ele vai liderar esse povo em busca da sua vingança. Em contrapartida, o Kratos vive uma vida tranquila ao lado de Freya. Ele aceitou a responsabilidade de ser o rei de Midgard. Ele se tornou algo que nunca quis ser, um rei, uma figura que todo mundo ama e respeita, a pessoa que ajudou a reconstruir um povo. Porém, logo começam a surgir rumores da revolução de Atreus. E como os gigantes estão atacando os outros reinos. Kratos no começo se recusa a acreditar nos rumores, mas Freya insiste que é verdade. E a própria Freya parte como uma emissária de Midgard para conversar com Atreus. Porém, no meio dessa missão, Freya infelizmente acabaria morrendo nos braços de Loki, fazendo com que assim Kratos abandone seu trono e parta para Jotunheim para conversar com seu filho. E basicamente o jogo seria sobre isso, uma jornada de pai tentando reencontrar o filho e tentando salvar do que ele mesmo está se transformando, um ditador. Claro que durante o jogo teria vários acontecimentos, vários conflitos, mas o final seria a batalha definitiva, Kratos versus Loki. Isso sim seria um fechamento perfeito para a trilogia nórdica. Porque afinal de contas, toda a história de Kratos na Grécia tiveram 3 jogos. Então nada mais justo que toda a história na mitologia nórdica seja fechada nesses 3 jogos, acabando definitivamente com a jornada de Kratos. Quando eu escrevi esse roteiro, eu até escolhi o nome do jogo God of War Valhalla, só que depois eu descobri que já existe uma DLC chamada com esse nome, mas que seja, seria o jogo perfeito chamado God of War Valhalla. Perfeito para fechar a trilogia. Ponto 3. Por que o Egito seria um erro agora? Eu amo a mitologia egípcia, mas eu acho que seria um erro simplesmente no próximo jogo jogarem o Kratos no Egito e simplesmente sair massacrando os deuses egípcios. Porque, além de passar a impressão que toda a jornada dele ao lado do seu filho não deu em nada, cria um problema muito maior. Deixaria God of War com um gostinho de série procedural. Sabe aquela série que todo episódio tem um vilão da semana que a história se acaba?
Seria exatamente isso que God of War se transformaria. Um jogo extremamente formulaico, quer dizer que ele chega na Grécia e simplesmente mata o panteão grego inteiro. Aí ele chega na Noruega, mata todo o panteão nórdico. Aí ele vai pro Egito, mata todo o panteão de deuses egípcios. Cara, e onde é que isso vai parar, entendeu? Na minha opinião, isso tiraria todo o impacto e importância da franquia. E aí o que viria depois? Ele viria pro Brasil, mataria o Saci Pererê, a Cuco, o Boitatá? Não, God of War nunca foi sobre isso. O que fez God of War se tornar o que se tornou não foi a quantidade de deuses que Kratos matou, foi tudo sobre a jornada dele. A primeira trilogia foi sobre a vingança e a segunda foi sobre redenção. Então esse encerramento com Atreus seria perfeito para encerrar toda a história. Aí depois disso sim eu partiria para o Egito com muito prazer. E eu digo mais, eu não me importaria se nesse terceiro jogo, fictício intitulado God of War Valhalla, o Kratos morresse e Atreus assumisse o protagonismo definitivamente, até para manter a tradição de sempre o filho matar o pai. Kratos encerraria sua história ao lado de Atreus, se sacrificando, mas mostrando ao filho que ele está no caminho errado, dando uma redenção assim para o próprio Atreus. E que a próxima trilogia no Egito fosse protagonizada pelo próprio Atreus, deixando o Kratos descansar em paz. Eu acho que seria extremamente corajoso, mas também extremamente correto com tudo que a franquia nos mostrou até então. Aí você me fala, nossa, mas Kratos é um personagem muito importante para morrer. Só que ele não vai morrer. A Sony já está planejando o remake da trilogia clássica, então ainda vamos ter Kratos por muitos anos na tela. Fora que esse jogo que lança em 2027, eu creio que seja justamente para testar como vai performar um jogo de God of War que não tem o Kratos como principal protagonista. Enfim, galera, essa é só minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Você concorda com o que eu falei ou já quer ver direto o Kratos indo no Egito matando Anubis, chutando a bunda de Ra e tudo mais? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo. Valeu!